combate à corrupção. A corrupção acaba com o nosso país, acaba com o nosso Distrito Federal, atrapalha a saúde, atrapalha a educação, atrapalha a segurança, aumenta a pobreza. É um terrível, eu acho que esse é um assunto super importante que a gente tem que falar aqui hoje. Eu estou aqui com dois especialistas no assunto, tenho uma honra de estar aqui com vocês, apresentar primeiro o professor Ricardo Caldas. Vou até tomar um ar aqui, porque a apresentação do currículo é bastante extensa. O professor Ricardo Caldas possui graduação em Economia e mestrado em Ciência Política pela Universidade de Brasília. Obteve PhD em Relações Internacionais pela Universidade de Kent. Em 1995 desenvolveu pesquisa e pós-doutorado na Columbia University e no Rockefeller Center. Tem interesses nas áreas de políticas públicas, integração regional, acordos internacionais e política cultural. Atualmente é professor adjunto da Universidade de Brasília, lotado no Instituto de Ciência Política, e foi diretor do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília entre 2010 e 2014. Professor, bem-vindo. Agradeço o convite. Honra estar aqui. Inclusive, o professor nos presenteou com 2 livros aqui escritos por eles, Regimes Políticos, Eleições e Reformas Econômicas, do professor Ricardo Caldas, e Democracia e Corrupção. Uma honra ter o professor aqui. E estou aqui também com a fera aqui, o Mauro Porto, que é nascido em Brasília, de 1971, de família pioneira aqui do Distrito Federal, formado em Direito também pela UNB, e exerceu o cargo de supervisor técnico de projetos de licitações no Ministério da Fazenda, advogado atuante no Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Distrito Federal desde 2004, pós-graduado em Direito Econômico pela FGV, pós-graduado em Compliance e Programas de Integridade pela Faculdade Unileia. Isso mesmo, Ricardo? Não, Mauro, né? Não, obrigado. Ricardo Ricardo está aqui, Mauro. Professor Ricardo, Mauro. Não, isso mesmo, e é muito bom de falar esses temas aqui, com quem entende. O professor está aqui para a gente poder discutir. Mauro, eu queria dizer aqui para vocês que eu tenho uma honra também de apresentar o Mauro Porto. O Mauro Porto é pré-candidato a deputado distrital pelo Partido Novo, passou por um processo seletivo, assim como todos nós, então está se colocando à disposição do eleitor nesse ano tão importante, né, que é ano eleitoral, e que a gente precisa, né, ajudar, né, se colocar à disposição da sociedade para ver se a gente consegue fazer a tão sonhada renovação política que a gente precisa no nosso país. Não, exato, foi um chamado e uma necessidade. Né? Quando eu conheci o Novo, eu vi a proposta, estou apoiando o Novo nisso daí. Que bom, que bom. Bom, vamos começar falando aqui. Queria dizer para vocês que estão acompanhando a gente no YouTube ou no Facebook, que façam perguntas, interajam com a gente, né? Eu acho que seria ótimo a gente responder as perguntas de vocês e também receber, né, as sugestões. É importante você participar da discussão. Vamos começar um pouco, professor, falando um pouquinho sobre a Lava Jato, né? A gente está aí, estamos saindo, aliás, estamos envolvidos num grande escândalo de corrupção, né, que foi largamente informado, né, pela mídia, um escândalo de grandes proporções, atingindo diversos partidos e diversos políticos, uma esfera de grandeza de ordem econômica bastante volumosa, uma das maiores já vistas no mundo. E a gente precisa entender o que isso traz de aprendizado, e queria conversar com você se estamos mudando, né? Se a gente está aprendendo, se o sistema político, na sua visão, está sendo modificado diante, né, desse escândalo tão grande que aconteceu. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de dizer, além de agradecer o convite, né, gostaria de dizer que realmente esse escândalo é considerado um dos maiores do planeta, tanto em termos de duração, de volume, de número de atores envolvidos. Realmente é um escândalo sem precedentes, afetou o valor da Petrobras no mercado, como a gente sabe, né? Então isso aí é importante destacar. Mas além disso, é também importante frisar que a cultura, especialmente a cultura política, ela não muda muito, então ela tende a perdurar. No caso do sistema político brasileiro, ele não mudou. As regras, em linhas gerais, que foram delineadas na Constituição de 88 ainda estão presentes. Houve pequenas mudanças em relação a aspectos específicos, doação de campanha, etc., mas a cultura política é a mesma. Isso é que é importante. Então, a Lava Jato assustou os atores? Com certeza. Assustou os grandes partidos, que foram os mais citados? Com certeza.
Mas mudou o comportamento do agente político em si? Não. Então, o sistema de loteamento não acabou, e é com muita tristeza que eu tenho ouvido, já que nessa eleição de 2018, no plano federal, continua se negociando não em bases programáticas, em bases de princípios ou em bases de ações públicas, mas em função de ministérios. Qual partido fica com qual ministério? E aí o partido sempre pede no sistema antigo. Qual é o sistema antigo? O sistema da porteira fechada. Ou seja, ele indica do ministro até o recepcionista lá embaixo. Para quê? Para extrair recursos para o seu partido, para viabilizar as eleições seguintes e por aí vai. Ou seja, a Lava Jato pegou um esquema, mas outros esquemas continuam, tanto no plano federal quanto no plano estadual. Mas me deu uma dúvida aqui, porque assim, o Partido Novo, né, tem a proposta da meritocracia no serviço público. E não indicar ninguém para cargo, para eleger uma indicação, que é de outro partido, de uma coligação, porque o Partido Novo ele coliga com o cidadão. Você acha que esse sistema de indicar pessoas pelo mérito, né, ajuda o servidor? Porque a gente está querendo ajudar o servidor sério, o servidor que faz compras. Você acha que essa lógica do Partido Novo de indicar pessoas pelo mérito, né, e não por interesse de um partido ou outro que seja coligado, isso ajuda a combater a corrupção? Veja bem, na minha opinião, o que mais ajuda a combater a corrupção é valorizar e fortalecer o servidor de carreira. Então a gente deve reduzir o número de indicações, especialmente indicações políticas. Nós vimos agora mais um escândalo assim, no meio da Lava Jato, um escândalo no Ministério do Trabalho, que foi justamente fruto de indicações. Se você vê as pessoas que foram indicadas, os cargos que elas assumiram, os valores que elas estavam gerenciando e a experiência que elas tinham naquilo, é completamente inadmissível. Então o que a gente tem que questionar é esse sistema de indicações políticas. Valorizar o servidor público tradicional, que passou em concurso público, para que ele assuma os cargos-chave do Ministério. Quais são os cargos-chave? Na minha opinião, Secretaria-Geral, Secretaria Executiva, o chefe de compras é muito importante. Na minha opinião, ele não pode ser entregue para o partido político cuidar das compras. Esse é um ponto importante. Tá certo? E a assessoria jurídica, que é quem dá o ok para os processos. Se a assessoria jurídica vier com o indicado do ministro, dentro do grupo político dele, com simpatia partidária, você acabou com o sistema de funcionamento dos programas e dos projetos do partido, do Ministério, baseado no interesse público. Você só vai ter projetos daquele partido. Olha que importante aqui que o professor Ricardo está dizendo. Ele está dizendo que apesar de ter acontecido tudo que aconteceu aí em relação à Lava Jato, se a gente continuar com esse sistema político de coalizão, né, de acordo, de loteamento de ministérios e secretarias, negociatas, a gente não vai ter fim à corrupção no nosso país. Então isso é super importante. A gente está no período eleitoral e a gente vê que as chapas, né, que começam a se formar em nome de candidatos, né, principalmente no cargo executivo, como no cargo de presidente. E aqui a gente, inclusive, essa semana que passou, a gente vê o tumulto que dentro da velha política aí, tentando se organizar e tentando buscar um espaço dentro de um possível governo, a gente percebe que o problema que sempre existiu está começando a ser formado agora nas novas eleições, né? Então o eleitor que está olhando tudo isso, ele tem que prestar atenção no que está sendo feito em termos da composição, né? Que já está acontecendo, né? Que está acontecendo no processo eleitoral, porque dependendo dessa composição, a gente vai ter o mesmo problema no futuro que a gente teve no passado, e nada do que foi feito, tudo que a gente sofreu, a sociedade sofreu, que a sociedade sofre com a Lava Jato também, tudo que a sociedade vem sofrendo, né, com esse arranhão na imagem do nosso país, não vai servir para nada. E vai continuar sofrendo se o modelo político não mudar. Então a questão é mais profunda. Precisa mudar o modelo. Político, de partidos. Isso. E a crítica que eu faço principalmente é em relação ao sistema proporcional, que é um sistema, no caso brasileiro, desestruturado, ele não gera claramente vencedores. Pelas coligações que são feitas nos partidos, você vota em A e acaba elegendo B, que você nem sabia que estava na coligação. Então, eu penso que para o futuro a gente tem que refletir sobre o nosso sistema proporcional, e eu pessoalmente defendo o modelo majoritário, que você escolhe o representante por distritos, né? Que inclusive facilitaria a vida dos candidatos a distrital. Que é mais próximo, né? Claro, o eleitor tem uma relação direta com o eleito. Exato. Você passa a ser representante
vamos supor, do plano piloto, ou de Braslândia, ou de e a visão do Partido Novo, que em termos de dinheiro, orçamento, isso fique mais à mão do município. Sim. É mais local, para o gasto ser local. Sim. E não esse dinheiro todo, esse volume, ir para a União, uma Sim. central de compras, que está sujeita a esses lotes de partidos. Os lotes, né, os partidos ocupam lotes dentro do governo. É loteamento. Loteamento. Apesar de que a gente tem, o senhor sabe muito bem disso melhor do que eu, a questão toda da legislação de licitação, que ela é muito bem feita, o sistema de compras net, é tudo, se você olha assim, ele é maravilhoso. Deixa eu só, antes de entrar no sistema de licitação, passar aqui para o Mauro, que é especialista nisso, ainda só para eu concluir ainda sobre esse tema, dessa questão desse modelo político de coalizão, a gente defende muito uma ruptura desse sistema, né? E aí a gente precisa conversar sobre o que a gente pode substituir no lugar dele. Aqui a gente está, ainda mais aqui na esfera do Distrito Federal, a gente está propondo para a sociedade, ao invés de ter um governo de coalizão, ter um governo de coesão, que é um governo que tenha, né, admita o diálogo entre a esfera do Poder Executivo com a esfera do Poder Legislativo, mas pensando numa coesão voltada para o cidadão, para a população, e não para interesses individuais. Sim. E que não tenha, né, como a necessidade de ter uma moeda de troca que é parte do Poder Executivo, cedido, que é a indicação política, parte do Poder Executivo que é cedido para o Poder Legislativo, e aí você tem a mistura, né, das responsabilidades de cada poder. Então, o que a gente precisa conversar e mostrar para o eleitor, para o cidadão, é que é possível a gente fazer, dentro do que a democracia exige, né, um diálogo para que a gente tenha, né, uma governança saudável, não essa governança, falsa governança que tem aí hoje. Né? Se me permite, um exemplo nesse sentido é o exemplo que eu gosto de citar sempre, que é o exemplo da Alemanha, que o partido vencedor lá, que foram os conservadores, né, a democracia cristã, não teve maioria suficiente no parlamento, ela acabou recorrendo à oposição, que no caso são os sociais-democratas, e partidos diferentes, ideias diferentes, mas chegaram a um ponto comum, baseado no interesse público, baseado em políticas públicas, em projetos de interesse nacional, e depois, no final, fizeram um contrato. Eles têm um contrato de governo. Quer dizer, aí as indicações podem vir, mas elas vêm dentro de um contexto. Isso. Aí você faz um pacto em nome do interesse público. Primeiro vem o pacto, depois as indicações, partido, e não o contrário. Exato. Quer dizer, primeiro você discute as políticas, primeiro você discute o interesse público. Aí depois que você chegou a um ponto de quais políticas serão adotadas, quais são os programas, etc., aí sim você pode discutir se vai ser o partido A ou B que vai indicar o ministro A ou B, mas isso aí o programa em si já está delineado. Então, seja quem for indicado, já não faz mais diferença se é um candidato do Partido Democrata, ou se é Democrata Cristão, ou do Social Democrata, qualquer um deles sabe que o programa já foi definido. Então, ele tem que seguir o programa. Tem que seguir o programa. Ele seguir o programa, não é mais a vontade dele. Ele segue um programa que foi negociado arduamente entre dois partidos. É outro nível. E com a legitimidade da população, né? Sim, os dois partidos são partidos que têm legitimidade. É assim, mas é bom que a gente entenda assim, o que é o Estado e o que o Estado faz. Né? Eu acho que, no contexto geral, quando a gente abre os jornais e vê essas notícias de Lava Jato, corrupção, a gente vê o dinheiro rodando, só que a gente esquece um pouco o que é o Estado. Né? Só para voltar um pouquinho e entender, porque a gente defende ideias aqui que o Estado funcione em nome do interesse público. É esse o caminho, é esse o viável, até porque você tem que ter recurso é escasso. Sim. A gente vê as propostas de governo aí, as pessoas inventando maravilhas e não fala da onde vem o dinheiro. Que no caso, os partidos, os antigos partidos, né, a velha política, eles já sabem desse quinhão, porque o Estado, ele legisla, né, ele executa, mas todo o Estado é comprador. A gente está em Brasília, que a gente compra de tecnologia, né, você mesmo teve uma fala, nós somos o maior, né, que a gente compra da América Latina. Então a gente tem aqui Brasília, tem um governo federal, sim, a gente tem gente, a gente tem equipamento, o Estado ele é comprador. Conheço, não só em Brasília, mas o Brasil inteiro, a área de compras, né, é aonde tem o desvio de recursos. Então, professor, você colocou muito bem a questão geral, a questão dos partidos que loteiam. Colonizam, né? E eu conheço muito bem a base ali no município, como é que sai o edital, como é que é desviado, como é que é a qualificação, e mais ainda, na execução, quais são as falhas, as pessoas já sabem de onde vem o dinheiro. Muito né? Então, o Estado, como comprador, acho que a gente vai falar sobre isso mais tarde. Não, acho que a gente pode seguir. É importante ter o cidadão participando. Com certeza. Porque até então, só os partidos da velha política estão participando. Não vou entrar no assunto fundo eleitoral e partidário, que o Partido Novo não usa,
mas já é um exemplo disso, de manter o poder. E os estados, quando fazem esse pacto de corrupção, vamos dizer assim, ainda que de modo informal, não são todos, né? A gente tem que ver, mas quando fazem esse pacto, sabem que o dinheiro vem dos pequenos aos grandes contratos. Sim. Quando a gente fala em Lava Jato, a gente está falando de Petrobras, de bilhões. Só que a gente vê também o município ali, quando compra Sim. material escolar, Sim. quando compra ali a banana para o lanche. Então é um sistema que a gente tem que pensar junto aqui e melhorar. E eu entendo, Alexandre, só até volto a palavra, entendo que a questão de diminuir o Estado, eu estou pelo menos tirando um pouquinho dessa causa. E daí o Partido Novo, ele depende disso. E as formas, professor, se o senhor puder, assim, trazer luz aqui para a gente, as formas de controle, porque a gente tem que pensar no controle, não só depender de um tribunal de contas ou de uma corredoria, eu quero o cidadão também participando. Então, acho que vamos ter essa discussão toda aí, mas é importante pensar isso, que o Partido Novo está pregando assim, o Estado tem que ser eficiente, mas a gente tem que cortar um pouquinho o Estado. Eu acho que o que o Mauro está falando aqui é o seguinte: quanto maior o Estado, né, mais difícil é controlar. Sim. Isso é natural como qualquer coisa na vida. Quanto maior, mais difícil controlar. E já esse sistema de compra, né, o sistema de editais e licitações, já é algo que é super difícil e que a gente sabe que tem um caminho vasto, né, uma oportunidade vasta para você ter corrupção e ter desvio nesse caminho. Se a gente se concentrar em oferecer para o cidadão o essencial, né, o Estado se preocupar em garantir saúde, educação, transporte, segurança, e sair, né, de algumas atividades, né, que ele se propõe a fazer e faz mal também, a gente consegue ter um Estado mais eficiente e menos corrupto. Então isso é uma forma, né, também de você reduzir a corrupção no nosso país. Fica à vontade para comentar, só queria, depois, se você pudesse falar o como que, além dessa questão de ter um Estado mais focado no essencial, como que a gente também consegue reduzir e evitar, dentro do sistema de compra, esses desvios, né? Ele levantou aqui uma coisa muito importante, um ponto importante, é a questão da sociedade civil. No mundo ideal, a sociedade civil estaria organizada, participando, fiscalizando, etc. Então seria uma possibilidade. A outra possibilidade seria que o Poder Legislativo local estivesse fazendo isso. Seja no plano municipal, os vereadores, Câmara de Vereadores, seja no plano estadual, Assembleias Legislativas, ou no caso do DF, a Câmara Legislativa. Na prática, nenhum dos dois acontece. A nossa cultura, nesse ponto, ela desestimula a participação. As pessoas não têm estímulo a participar, elas acham que política é uma coisa suja, não querem se envolver, e isso acaba dando mais espaço para que os agentes mal intencionados acabem utilizando a política em seu próprio proveito. Qual seria uma possibilidade de romper com isso? Eu penso que, por exemplo, como nós já estamos no século XXI, existem novas tecnologias à nossa disposição, a gente pode talvez cortar um pouco esse caminho e, tanto no plano municipal, como aqui o caso do DF, né, que é um misto de Estado, né, oferecer aplicativos, talvez, para que a população se sinta estimulada a fiscalizar a partir do interesse local dela. Ou seja, se ela vai ter uma rua asfaltada na sua cidade, se vai ter uma reforma lá na escola do bairro dela, você mostrar essa reforma para que a população acompanhe a reforma, acompanhe a obra. E aí fica mais difícil haver desvios naquele projeto. Exato. Então, e a população estaria fazendo um favor ao governo, porque estaria mostrando qualquer tentativa de fraude. Olha aqui, ó, a empresa se comprometeu a fazer uma etapa tal dessa rodovia, mas ela não fez ainda. Ela disse no papel que está feito, mas ainda não acabou. Olha aqui, tem uma falha entre o que foi declarado e tal. E aí evita, o que você conhece bem na sua área, que são os famosos anexos, né, as continuidades dos contratos, os termos aditivos que não têm fim. Veja o caso da refinaria de Abreu Lima, Abreu Lima de Pernambuco. Você constrói 4 ou 5 refinarias. O nosso estádio aqui também foi uma sucessão. Estádio. Tem que haver um limite a isso, tem que haver uma forma de consultar, não sei como, sinceramente, mas tem que haver uma forma de consultar a sociedade se ela quer aquilo. Porque eu tenho certeza que a população de baixa renda que precisa usar o sistema hospitalar. Eu acho que é uma forma de controle que não inviabiliza a obra. Exatamente. E não atrapalha a execução. Não atrapalha. É só um monitoramento. Exatamente. E que ela vai dizer, mas poxa, mais importante que construir um estádio é o hospital aqui do meu bairro que não tem esparadrapo, não tem vacinas. Fui levar um caseiro meu ao posto de saúde da região administrativa onde eu moro, não havia médicos. Os médicos não estavam lá.
Porque o que ele botou um ponto importante, professor Ricardo. Deixa eu só falar, ó. Sim. Agradeço aqui a participação do Wagner Oliveira, do Carlos Augusto Fernandes, da Jéssica. Fiquem à vontade aí para perguntar. Espero que mais pessoas entrem aqui que possam contribuir com a nossa conversa aqui, a nossa discussão. Vai lá, Mauro. Não, essa linha, esse monitoramento, ele até leva um aspecto crítico disso, né? Porque eu acho que os aplicativos que tem até hoje, e a sua sugestão até melhora isso, é no sentido de qual é o valor, a adequação de valor de mercado, isso é super prático e factível hoje. Sim. Você sabe, qualquer compra de governo de bens e serviços, você tem parâmetros de mercado, sim, você tem que aferir na hora, você não depende, né? Você tem que saber na hora de assinar o contrato, está dentro do parâmetro ou não. Você evita, como teve na merenda escolar aqui do DF. A merenda escolar foi um concorrente, o controle é sempre de um concorrente, olha, comprou um alimento acima do valor, trava tudo, perde o aluno que não recebeu o lanche a tempo, perde todo mundo. Então, esse controle, esse aplicativo, ele tem que ver desde a concepção, se o contrato é o melhor para a cidade, sim, né, a aquisição, tanto o pagamento, o preço de mercado, sim, e ele coloca esse ponto extra, que é da entrega. Se está havendo entrega. Havendo entrega, porque a gente vê contratos aí onde o padrinho do contrato já levou a parte dele, vamos dizer assim, esses contratos viciados, de corrupção, e a população tem um prejuízo para o resto da vida. Não teve o bem, o produto, o serviço entregue, né? Exato. Eu soube que em São Paulo, por exemplo, tem uma situação muito interessante, que eles estão fazendo isso justamente com a merenda escolar. Então, por exemplo, os pais das crianças de uma determinada escola recebem antecipadamente qual vai ser o cardápio daquele dia. Então a criança vai receber, vamos dizer, uma canjica ou o que fosse. Só que se chega no dia lá, não tem a canjica, por exemplo, prometida, aí apareceram lá com bolachas da marca XYZ, aquela marca tradicional, a mais barata do mercado. Aí falou, não, mas espera aí, mas hoje era o dia da canjica, o que está fazendo aqui essa bolacha João, ou Pedro, ou Antônia, né? Então, isso aqui está fora do cardápio. Ela pode já anotar aquilo e já faz uma denúncia para a Corregedoria da própria Secretaria de Educação. E ela pode ver quem era responsável pela entrega, o que aconteceu, e já pode suspender o contrato. Isso é interessante. Isso é interessante. Não, uma fiscalização em tempo real. E da qualidade. Só uma história engraçada. Estava no Ministério da Fazenda, 3º andar. Não vou contar o ano, preciso saber quem é que era o ministro. 4º andar era do ministro. Todo mundo no 3º andar ia tomar café, era naquela caldeira antiga. A licitação do café no Ministério, eu fui ver o café, o pó tinha palha, folha, uma série de coisas. E todo mundo tinha que subir no 4º andar para tomar o café do ministro. Porque o pó do café do ministro, a licitação era outra. Falei, gente, então, aí fica uma ideia. Fica uma ideia até para o próximo aqui no DF. Por exemplo, compras de tudo, a gente tem que unificar as compras. Para reduzir os custos, claro. Esse é um ponto. Outro ponto também de sugestão. As comissões de licitação são todas de cada órgão, sabe? É um trabalho hercúleo. Você homenageia cada um da comissão que está lá fazendo. Só que é um volume de trabalho, se você fizer uma central com valor de mercado, e você vê qual é a demanda que o DF vai ter. Central geral. Isso é muito importante. Deixa eu só frisar, isso é super importante, Mauro. Existe muita compra descentralizada aqui no Distrito Federal. Isso o nosso diagnóstico já pegou isso, já verificou. E quando é descentralizado, você tem, obviamente, que um espaço para corrupção muito maior, para ineficiência. Muitas vezes você está comprando para uma secretaria coisas que você compra para outra, que no volume você poderia comprar mais. Enfim, é disso que você está falando, Mauro? Exatamente. Você vê a oportunidade de centralizar as compras. Porque você sabe a necessidade. E divulga para o mercado. Vem cá, mercado, população, sim, Estado, tem que ser uma coisa só. Sim. Não somos nós e eles. Não é uma guerra. O Estado tem que governar para nós. Somos todos juntos. Então, tendo uma demanda identificada de qualquer material, não, de fralda para creche, vamos dizer assim. Você tem uma demanda, quais são as creches, unifica, avisa o mercado, transparente. Consegue negociar preços melhores. O que vocês têm para oferecer? Eu, no governo, vou precisar de tais materiais. Não, agora não. O descentralizado, ele faz no quarto fechado, né? Às vezes, a comissão de licitação recebe lá o termo de referência, que foi feito não sei aonde, recebe lá e tem que executar, e cada um no seu cantinho. E ele não está conversando com o preço de mercado, com nada. Eu acho que o diagnóstico está no ponto da prática que eu estou acompanhando. Né? Junto com essa sua sugestão, essa ideia da população poder opinar nos termos de referência também. Exato. Quando você coloca um edital, antes dele valer, ou seguir uma comunidade, seria o termo de referência, que ainda não é o edital propriamente dito, poder deixar em aberto, como às vezes algumas agências reguladoras fazem isso, para ser justo. A Anatel faz. Então você deixa que os próprios fornecedores opinem, olha, se a gente oferecer tal modelo em vez de tal,
esse modelo atende ao mesmo preço, a um preço melhor, a gente vai poder oferecer um número maior e tal, e com isso você faz uma licitação mais interessante. Exato, né? exato. E que pode atender a várias secretarias, às vezes, ao mesmo tempo, no caso de resumos de papel, por exemplo, que é um produto que é usado em todas as secretarias. É uma commodity que você pode, né? Você pode unificar, não tem diferença de padrão, não tem um papel A ou B, C, é mais ou menos o mesmo padrão que é o papel que é usado nas secretarias. Bom, então, isso você pode reduzir custos. Já que a gente avançou aqui para essa questão da participação popular em relação ao combate da corrupção, eu queria que a gente tocasse aqui em um tema, lei de acesso à informação. O quanto que isso evoluiu, o quanto que isso está implantado de forma efetiva aqui no Distrito Federal e quanto que isso pode ajudar, né, em relação ao combate efetivo da corrupção. Sim, por favor, não. Professor, primeiro sempre. Você só fazer uma defesa aqui, né? Todo mundo fala isso de acesso à informação e esquece da lei de transparência. Então eu considero a lei de acesso à informação como uma continuidade, um aprofundamento da lei de transparência. Sem a lei de transparência, dificilmente a gente estaria falando hoje sobre a lei de acesso à informação. Então a ideia da lei de transparência lá atrás é que a população, o cidadão, tivesse acesso a tudo que o gestor está fazendo, seja ele o prefeito, o governador ou o presidente da República, os secretários naturalmente. Né? E isso foi colocado à disposição, então hoje a grande maioria, talvez 90% dos municípios brasileiros, dos estados e do federal, já colocam o nosso portal do governo federal, é muito bom. Só que aí esbarrou num problema, a falta de cultura de participação. Então as pessoas não participaram como foi idealizado pelo legislador para questionar, para acompanhar cada setor e cada programa. Então isso não aconteceu. Quando veio a lei de acesso à informação, a expectativa é que ela justamente cobriria essa lacuna, ou seja, o cidadão por algum motivo não participou lá da lei de transparência, com as oportunidades que a lei de transparência ofereceu, de colocar os orçamentos na internet, nos computadores de todo mundo, para que qualquer um pudesse saber quanto o seu prefeito está gastando em saúde, educação, em transporte, etc. Você fala, bom, agora ela vai poder participar via lei de acesso à informação. O que aconteceu? As pessoas estão entrando com pedido de lei de acesso à informação para perguntar quando é que ela aposenta, se ela tem direito a um aumento, uma progressão funcional. Então, a grande maioria dos pedidos da lei de acesso à informação são pedidos de interesse individual do servidor. Então, ele não atingiu ainda o objetivo maior da lei, como também a lei de transparência ainda não atingiu esse objetivo, que era participar efetivamente do governo ou da gestão pública. As pessoas participam em função do seu interesse individual, infelizmente. A grande maioria. Há exceções. Professor, eu tenho recebido também algumas reclamações, até da nossa equipe de diagnóstico, que precisa ter acesso às informações do Distrito Federal, que hoje, como está, pelo menos no Distrito Federal, exposto às informações, respeitando a lei de acesso à informação, é um monte de cruzamento, né, que são cruzamentos de informações que são de interesse do próprio GDF colocar à disposição do contribuinte, né, do cidadão. Agora, não se tem, a gente não consegue ter acesso à base de dados originária das informações, que eu acho que isso é um ponto fundamental para o próprio cidadão fazer os cruzamentos que interessem a ele. Que essa é a ideia da lei de transparência, lá de trás. Que era isso. A ideia é muito boa. A ideia é muito boa, mas a cultura... Vou dar um exemplo de que dificultou. O objetivo, isso ali não fala, mas qual era o espírito dela? Que você colocasse uma base amigável. Por exemplo, em Excel. Porque no Excel você consegue linkar as bases e fazer análise. Muitos colocam em PDF. Exatamente. Mas de propósito. De propósito. Para não permitir. Agora a lei, veja bem, a lei não fala em PDF, nem em Excel, nem poderia, porque são programas privados que têm direitos autorais e tal. Mas ela fala em programas e bases de dados, em programas amigáveis, de fáceis acesso, né? Fácil acesso, que seria o Excel. Mas quando você coloca em PDF, você não está dando informação. Você dá informação parcialmente. Você visualiza a informação, mas não pode trabalhar. Você não permite que ela seja trabalhada, exatamente. Você cumpriu exatamente o que a lei diz, mas não o espírito da lei. Você quebrou o espírito da lei, que era essa participação. Você poder jogar os números, né, comparar saúde com educação, comparar programas, comparar a eficiência de cada um. Isso tem que ser exigido. Isso, assim, o cidadão, todos nós temos que exigir essa informação. Porque a lei de transparência, isso não é a lei de informação, isso é a lei de transparência. A lei de transparência já garantia. A lei é muito boa, mas em termos de cultura, então vamos lá, a lei de informação. Quem está no governo hoje já fala assim, então vamos ficar aqui parado, quando vierem perguntar alguma coisa, eu vou lá e informo.
tem que inverter a cultura. Isso, Essa obrigação de prestar contas e prestar contas de forma, de forma ampla. Em todos os níveis. O que eu estou gastando em saúde, e vamos descendo os valores até o remédio lá. Exatamente. Tá? Isso ele tem que prestar conta. É isso. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta aqui do Wagner Oliveira, que ele pergunta, aliás, desculpa, do Rafael Braz. Oi, Alexandre, além da transparência, quais são outras medidas que você acha possível aplicar para acabar com a corrupção? Rafael, a gente falou aqui pelo menos de duas. Uma é acabar com o loteamento político, né? Então, esse sistema de coalizão que a gente tem hoje no nosso Distrito Federal, no nosso Brasil, que a gente cede a terceiro, né, parte do Poder Executivo, que são os ministérios e as secretarias, isso faz com que a corrupção continue existindo, porque os partidos e as forças políticas, eles brigam por espaço justamente por isso. É a velha política. É a velha política. Então a gente falou disso aqui já, inclusive a gente acabou de ter uma denúncia aqui no Ministério do Trabalho, que é justamente, né, mesmo depois de toda a Lava Jato, é a mesma história se repetindo. Então a gente precisa mudar o arranjo político. 2018. Outra coisa aqui que é bom a gente recapitular, a gente falou, né, de um sistema de compras mais eficiente e unificado, centralizado e transparente. Mais transparente. Mais transparente para a gente conseguir fazer com que o cidadão participe, que tenha conhecimento dos processos e que a gente tenha, de forma, se for centralizado, mais eficiência na questão de compra. Aproveitando a sua pergunta aqui e tentando abordar um outro tema importante, é a questão da corregedoria, como que a gente consegue garantir ter uma forte corregedoria e como a gente consegue proteger a denúncia, né? Hoje a gente escuta muito também que as pessoas dentro do serviço público que denunciam a corrupção, porque uma coisa que eu falo muito até nos meus discursos, assim, ninguém rouba sozinho, é impossível roubar sozinho. Escondido, ninguém rouba escondido. Corrupção. Então, as pessoas sabem onde está a corrupção e quem está agindo de má fé. O que não se tem hoje é uma cultura e uma proteção grande a quem está denunciando. Então, como, na visão de vocês, especialistas do assunto, como que a gente consegue favorecer a corregedoria e proteger, né, o denunciante? Deixa eu só fazer uma informação isso, porque assim, a corregedoria, a gente tem que entender, é o controle interno. Sim. Né? Nós falamos aqui muito sobre o controle externo, vamos dizer assim, os tribunais de contas e o cidadão. Sim. Esses são importantíssimos. A corregedoria, seria um controle interno, é o próprio órgão, a gente tem de início um vício de processo. Né? Isso é a minha visão. Existe processo onde quem está sendo investigado é amigo de quem está investigando. Isso gera um alongamento do processo que nem sempre atinge a finalidade. Tá? Então eu vejo como o primeiro grande problema é como nomear o corregedor, como nomear a equipe e como identificar. E a outra coisa, a denúncia. Muita gente deixa de fazer denúncia porque quer garantir o anonimato. Sim. Então tem que ter canais de denúncia que garantam esse tratamento, essa preservação dessa informação, para que o denunciante não seja intimidado a ter algum tipo de represália, que sempre, às vezes, é de dentro do próprio governo. Né? Enfim, essa é a minha visão, mas passando para o professor a palavra. Bom, o que eu defendo nessa área é polêmico, mas eu gosto de uma polêmica saudável, né? De polêmica de ideias, não de pessoas. Eu gosto muito do modelo americano quando ele convoca uma eleição para o procurador-geral, por exemplo. Quando o procurador-geral é eleito. Né, que eles usam, não há em todos os estados, alguns estados usam isso. Eu acho isso bacana porque, no fundo, o Ministério Público, o que ele é? No fundo, ele é a sociedade civil organizada juridicamente. E como você tem dificuldade de organizar a sociedade, ele acaba defendendo o quê? O interesse público, o interesse difuso, não é isso mesmo? Isso. Se você elege o procurador-geral, ele é eleito pela população, você cria um vínculo entre a sociedade civil, que pode estar organizada ou não, no caso dos Estados Unidos está, no nosso caso não está. Então você faz um vínculo entre a sociedade civil e um aparato que não chega a ser judicial, ele é quase judicial, né? Ele é parajudicial, ele não chega a ser poder judiciário, mas ele atua muito junto ao poder judiciário, e ele vai dar uma satisfação para esse eleitor, para essa sociedade civil. Então esse é um ponto que eu acho interessante para deixar no ar aí, essa eleição do procurador-geral, até do corregedor-geral. Outro ponto que eu defendo, pagamento por informação, eu acho que é válido. Tá? Essa cultura é nova no Brasil, né? A recompensa ela é nova, ela veio também com a Lava Jato, a questão da delação premiada e tal, que no Brasil o que se usa mais é a redução da pena. Eu defendo pagamento em dinheiro para alguém que denunciar um esquema grande de fraude, etc. Eu acho que pode haver. E eu também concordo contigo que tem que haver um sistema de proteção à denúncia, porque no Brasil o denunciante vira denunciado. Nós lembramos do caso famoso daquele caseiro que denunciou então o ministro da Fazenda,
me foge o nome dele agora, né? Sim. E hoje o ministro da Fazenda, que foi denunciado, está preso, está na Lava Jato, e está justamente negociando um acordo de relação premiada, Relação. reconhecendo que o caseiro diz a verdade. Só que ele acabou com a vida do caseiro. Aquele caseiro não encontrou mais emprego, porque fez a denúncia contra, na época, o ministro da Fazenda, me foge o nome, né? E ele hoje está aí negociando delação premiada, ou seja, o caseiro disse que era verdade, mas ele acabou com a vida do caseiro. Quer dizer, o denunciante que virou, que acabou denunciado também. Então, no Brasil, esses papéis acabam se invertendo. Então, tem que haver realmente um modelo de proteção às denúncias para que o cidadão se sinta à vontade para denunciar, sem o receio de ser perseguido depois. A questão só, o nosso cuidado, e eu sou super favorável a isso, primeiro, a proteção à denúncia ao denunciante, isso é super importante, e acredito também que uma recompensa ao denunciante, eu acho que é importante, financeira, de progressão de carreira também, progressão de cargo, existem várias, se for servidor, exatamente, se for servidor público, tem várias formas de recompensa. Agora, para isso a gente tem que ter órgãos de controle, né, independentes, né, e com uma segurança jurídica bastante grande para a gente, porque se a gente tiver essas ferramentas, isso cair na mão do inimigo, né, na mão do mal, também o efeito negativo que isso pode ter por alguém, né, que esteja denunciando de má fé é muito grande, né? Então a única observação que eu faço é essa, que esse cuidado tem que ser feito. E aí, só para complementar, daí porque é importante que o governador não possa indicar o corregedor-geral, o governador indicar o procurador-geral. Que hora? Ou que se tem a lei que manda indicar, que pelo menos tenha alguma indicação de um órgão, exatamente, né, de uma sociedade. Porque senão, veja bem, ele está nomeando a raposa que vai tomar conta do galinheiro. Exato. É o que acontece no Brasil hoje. E o esquema do DF, anos atrás, que se descobriu que o próprio Ministério Público do DF estava envolvido com o governador. E foge o nome do governador também. Tá certo? Agora, não é verdade? Mas também nesse ele caso de controle. O procurador-geral. Então, E nesse caso não é nem o governador que indica, né? Então, também, assim, isso também não é garantia de resultado, mas eu acho que é algo que dá mais independência. Né? Tem que ser refletido. E tem que ter uma independência, né? Eu acho que esse é o principal. Mas eu vejo, ainda boto um outro elemento. O custo é uma estrutura muito grande e tem que ser medida a eficiência. Porque um processo, uma denúncia, como é que a gente trata uma denúncia dentro de um órgão desse? O corregedor trata se isso demora 1 ano, 2, 3, 4, isso gera um prejuízo para todo o governo e para a confiança do cidadão. Sim. Então tem que ter entrega. Sim, imediata. Tem que ter entrega imediata, tem que resolver as questões. Foi o caso do estágio, que permitem citar. Porque o caso do estágio, o que aconteceu? Foi um desvio de recursos públicos que só foi descoberto em detalhes 4 anos depois. O dinheiro já foi embora. Pois é. Não, a questão do centro administrativo, sem entrar no mérito do centro administrativo. Sim. O que acontece no centro administrativo? O gasto já foi feito. Não, e o benefício não foi entregue. Não foi entregue, e agora você está discutindo papagaios, quer dizer, os títulos com quem vai pagar a conta, e eu suspeito que vai acabar. E a gente perde tempo, né? Até a Jéssica comentou aqui uma expressão que eu uso muito, que é a corrupção de tempo e a corrupção de propósito, né? Então, o efeito nefasto, né, dessa política que a gente tem aqui hoje não é só o valor financeiro, é o valor financeiro principalmente, mas é também a questão do tempo que se perde e muitas vezes o desvio de propósito que as coisas acabam acontecendo ao longo do tempo, como, por exemplo, um outro exemplo aqui, o Parque Digital, que está há 20 anos, né, num projeto, né, de ser realizado, e foi entregue aqui algo muito diferente do que foi planejado anteriormente, né? Então a gente tem um problema grande no Brasil, que é a corrupção de tempo, né? O quanto de tempo que a gente perde fazendo as coisas e o tempo vai passando. A gente está há 4 anos aí e será que a gente vai ficar mais 4 anos parado no tempo? É tempo, né? Então a gente precisa avançar e essa questão de corrupção de propósito da gente ter planejado um lindo de um cavalo e ter recebido um camelo, né? Então é difícil. No caso do governo atual aqui do DF, ele nem tem esse problema, porque ele não planejou nada, não prometeu nada, não entregou nada. Exato. Não, ainda coloca uma outra missão, tá? Que esses órgãos de corregedor, Tribunal de Contas, é a questão da orientação, é a questão da formação, do monitoramento na hora, né? Como falamos aqui. Eu tive uma conversa com um conselheiro, não vou falar o nome não, mas ele colocaram lá, não, esse ano nós só de multa, do Tribunal de Contas, né, daqui, só de multas e devolução ao erário, aumentamos o valor em X. Eu falei, isso é um sinal de ineficiência.
porque cada vez que você aumenta esse valor, quer dizer que os contratos estão sendo mal executados, Deixaram passar lá atrás. mal fiscalizados, e vocês estão deixando passar esse tempo. Com certeza. Aí a corrupção de tempo que você falou, os 4 anos de demora para se ter um processo de investigação. Para se descobrir que nada... Né? E como que acelera? Está aqui uma pergunta da Jéssica aqui, como acelerar o monitoramento dos gastos, né? Temos como exemplo, né, esses desvios das obras do estádio. Como acelerar esse monitoramento, para entender isso, pegar isso antes, né, para a gente não perder tanto tempo e ficar distante do fato, né? Aquela ideia do aplicativo, Monitoramento ainda que em seja um tempo real. aplicativo, a gente tem vários outros elementos, não precisa ser um aplicativo, mas já tem elementos de acompanhamento de obra. Eu acho é uma relação de confiança que alguém ali no meio quebra. Se alguém tem que estar olhando isso. Como é que transita uma informação de uma obra? Porque você não compra material na hora, está faltando cimento, está faltando... Não, você tem a programação, todo o cronograma de obra. Você acompanha um cronograma de execução desse. Se você vê que tem um aditivo que aumentou mais do dobro o valor da obra, eu acho que tem alguma coisa errada. Mas aí vem aquela pressão, não, tem que entregar, porque tem a Copa do Mundo, ok que tem a pressão, mas tem que ter um controle simultâneo. Tá? Posso dar uma sugestão aqui, que aí o professor comenta, a implantação, isso foi um projeto de lei feito pelo vereador do Novo em Belo Horizonte, ele colocou esse projeto de lei na Câmara Legislativa, a implantação, né, da necessidade de se fazer um seguro de execução de obra, para garantir que essa obra seja executada, e aí quem vai fazer a auditoria disso é um terceiro, né? Como é que vocês veem essa questão desse seguro de execução? Performance bonds, né? Isso, performance bonds, exatamente. Só um detalhe, porque eu estou acompanhando vários projetos de lei na nossa Câmara Federal, né, que ainda nesse sentido, está a reforma da 8666 também, já incluindo isso, previsto isso, porque é uma experiência americana, que o professor conhece bem lá o mercado, de terceirizar o risco. Na verdade, assim, alguém assume esse risco. E esse alguém seria o fiscalizador, que ele é um agente econômico que está correndo um risco econômico, e você não passa para a população de não ter o hospital pronto, de não ter a escola pronta, de não ter o alimento entregue. Bom, existem esses projetos, né? Mas ainda estão... Eu acho essa ideia excelente. E eu só queria acrescentar mais uma, além dessa que foi mencionada, além do aplicativo, que é sempre a gente, sempre que possível, colocar os stakeholders dentro do projeto. Ou seja, vamos trazer as partes interessadas. Porque se eu moro num bairro e eu preciso do hospital público que vai ser instalado no meu bairro, eu tenho interesse em acompanhar aquela obra. Mas eu preciso saber como. Hoje o celular, ele é acessível. Nós temos mais de 200 milhões de celulares em funcionamento no Brasil. Não existem mais barreiras econômicas ou sociais ao uso do celular. Então qualquer obra, qualquer aplicativo que a gente conseguir colocar no celular e mostrar para o cidadão como ele pode acompanhar a obra no seu bairro, ele está ajudando o governante a que aquela obra não seja superfaturada, ou que não fique atrasada, ou que ele tire fotos mostrando, olha, hoje não veio ninguém na obra, a obra está parada aqui hoje. Hoje a empresa que ficou de vir não veio, está aqui, ó, a obra está parada. Essa é uma informação relevante, e com isso você mobiliza os demais atores. Eu acredito muito na mobilização dos atores, na mobilização dos stakeholders, e especialmente se você tem um interesse naquilo, porque aí você está lutando por uma coisa que você vai ser beneficiado positivamente, se o hospital de saúde ficar pronto, ou negativamente, se não ficar. Então isso tem um estímulo para a pessoa participar. Então quanto mais a gente conseguir trazer a obra do genérico, apesar de que o estádio ele é mega em qualquer referência, né? Mas quanto mais você conseguir trazer para dentro da realidade do cidadão, para o seu bairro, maior vai ser a facilidade com que ele vai monitorar aquela obra. Porque ele está passando de carro, ele está passando de ônibus, está vendo a obra parada, então ele denuncia. Olha, a obra hoje não funcionou, não tinha ninguém na obra hoje. Ele tira uma foto e manda. Já tem aplicativos que tratam disso também. Fotos que você tira no momento e já faz a denúncia. Já acompanha com câmeras até. Hoje tem com câmeras, você acompanha. Já tem até os... Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim do programa, já deu o nosso tempo. Ricardo, professor Ricardo, queria que você fizesse as considerações finais, se você pudesse fazer um sumário, um apanhado do que a gente conversou aqui, para quem está chegando agora, seria ótimo. O que eu poderia dizer, assim, bem resumidamente, é o seguinte: a questão da corrupção não é simples. Nós temos um elemento cultural muito forte, ela já vem atravessando o tempo, mas isso também não é justificativo para ela permanecer. Mas o ponto principal no Brasil que eu vejo é a questão do modelo político. Enquanto a gente não mudar esse modelo político, que o pessoal chama pomposamente de presidencialismo de coalizão, mas que na verdade é um presidencialismo de corrupção, a gente vai continuar com o mesmo modelo e com as mesmas práticas. Eu penso que a gente tem que refletir, embora não seja tanto uma questão local, mas ela é mais federal, mas acaba indiretamente se aplicando também,
quando a gente não refletir no modelo político, a gente sair desse modelo que eu chamo perverso, proporcional perverso, e a gente for em direção a um modelo majoritário que tenha maior participação e maior relação entre o eleitor e o eleito, a gente não vai mudar. Então, o que a gente puder estimular a participação popular de uma forma construtiva de fiscalização, quanto mais a gente conseguir estimular isso, menor tende a ser a corrupção e maior será o interesse público e melhor a situação estará o eleitor vendo o hospital funcionando, com os médicos indo trabalhar e com alguém fiscalizando esse segmento. Legal, maravilha. Mauro, além de você ser um especialista sobre essa questão, você é pré-candidato a deputado distrital pelo Novo, meu companheiro, né, em jornada aí, meu parceiro de jornada aí de renovação política aí na nossa cidade. Eu queria dizer que é uma honra ter pessoas como você ao meu lado e ao lado de outras 50 pessoas que estão se colocando à disposição do eleitor aqui no Distrito Federal esse ano, para ver se a gente muda de uma vez por todas, né, a política aqui da nossa cidade. Você, se eleito deputado distrital, como você acha que pode ajudar, né, o governo, o executivo, aliás, usar, né, da prerrogativa da função fiscalizadora do Poder Legislativo para a gente ter aqui uma política, né, mais honesta, mais justa, menos corrupta aqui na nossa cidade? Não, eu, assim, agradeço ao Alexandre, ao professor Ricardo também. Nós estamos aqui juntos nisso e a gente sabe que o Partido Novo, ele entra com uma proposta de defender o cidadão. Não é a pessoa Mauro, não é a pessoa Alexandre, não é a pessoa ninguém, é o cidadão. E esse pacto, a gente tem que entender que existem as funções de cada cargo. Aqui na Câmara Local, a gente tem esse grande poder de fiscalização, independente de quem esteja lá. Porque eu vou estar fiscalizando a proposta, a execução. É nesse ponto que a gente tem que, a gente tem que ser o agente do cidadão, né? Não é o agente do interesse do partido A ou B, porque a ideia é essa, o cidadão à frente disso, e quem for eleito, no caso, eu estando lá, estou lá no papel de fiscalizar. E a fiscalização, ela tem que passar, nesse campo que a gente falou, de divulgação, a lei de acesso à informação, a publicização, a gente tem que antecipar, a gente tem que ter, né? Antecipar, não vou ficar guardando a informação, não vou ficar guardando a denúncia. Eu, assim como Alexandre, quando você me chamou, nós fomos lá ao Agarram, para ver quais os médicos que estavam lá, quais são os problemas. Eu acho que o legislativo local, ele tem que estar olhando a execução, e não pensando só em fazer emendas para fazer um parque ali, ou uma calçada ali. Isso é importante, mas o que gera resultado é o serviço público bem entregue na educação, na saúde e na segurança. Tá? E aqui no DF a gente tem orçamento, a gente tem fundo constitucional, a gente tem que dar exemplo. Tá? E a gente não está vendo isso. Então o meu papel é tentar mudar isso. Não tem governo aqui. Não tem governo. Está sem governo. Bom, pessoal, é isso aí. Mauro, obrigado. Uma honra ter você aqui no nosso programa. Obrigado. Queria agradecer a todos vocês aí que participaram, fizeram perguntas, fizeram comentários. A gente, na semana que vem, está aqui de novo com mais um Novo na TV. Grande abraço. Maravilha. Obrigado. Eu nem agradeci o convite no final. Pois é, acabou que foi Mas agradeci no início. Agradecer o quê? O convite. Convite. Foi ótimo. Foi muito bom. Foi muito bom. Deixa eu ver aqui. A gente ficou